Ele a desprezou na noite de núpcias. Mas quando percebeu que poderia perdê-la, tudo mudou. O que era indiferença se transformou em uma obsessão desesperada, e agora ele não consegue viver sem ela. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o final vai te emocionar de um jeito que você não imagina. A porta da suíte nupcial se fechou com um som que ecoou como uma sentença definitiva no ar perfumado de jasmim. Camila permaneceu imóvel no centro daquela sala luxuosa do Hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, envolta no vestido de noiva mais caro que jamais havia tocado, sentindo como seu coração batia tão forte que parecia prestes a escapar do peito. As pétalas de rosas brancas espalhadas sobre o carpete persa pareciam agora testemunhas silenciosas de uma tragédia que apenas começava. Rafael a olhou com uma frieza que cortava mais profundo que qualquer faca. Seus olhos escuros, que ela havia tentado decifrar durante os meses de preparativos matrimoniais, eram dois poços de indiferença glacial. Este casamento é só uma transação comercial, Camila. Espero que você entenda isso desde já. Não confunda as aparências com a realidade. As palavras caíram sobre ela como pedras atiradas com precisão calculada. Cada sílaba foi um golpe que rachou algo fundamental em seu interior. Camila abriu a boca para responder, mas não encontrou voz. O nó em sua garganta era tão apertado que mal conseguia respirar. Viu como ele pegava sua jaqueta de grife do encosto da poltrona, como ajustava o Rolex em seu pulso com um gesto mecânico que havia aperfeiçoado em milhares de reuniões de negócios. Rafael! Finalmente conseguiu sussurrar, mas ele já havia aberto a porta. Tenho assuntos para resolver. Aproveita a suíte, disse sem se virar, e a porta se fechou atrás dele com um clique suave que ressoou como um trovão no silêncio posterior. Camila ficou sozinha, cercada pelo luxo que agora parecia uma zombaria cruel. O vestido de seda italiana, que havia custado mais que todos os vestidos que usara na vida juntos, pesava como corrente sobre seus ombros. Com dedos trêmulos começou a desabotoar os diminutos botões de pérola que percorriam suas costas, uma tarefa que sua mãe havia antecipado com lágrimas de alegria apenas horas antes. Mas não havia alegria naquela sala, apenas o eco de uma humilhação que se gravaria em sua alma para sempre. Deixou-se cair sobre a cama king size, o vestido se amassando sob seu corpo, e permitiu que as lágrimas que havia contido durante a cerimônia, durante o banquete, durante todos os falsos brindes e as felicitações vazias, finalmente fluíssem. Chorava não pelo homem que acabara de abandoná-la, mas pela versão de si mesma que havia morrido naquele instante. A Camila que acreditava em contos de fadas, a que pensava que o amor poderia florescer mesmo em terreno árido, a que se havia convencido de que sacrificar sua felicidade pela segurança de sua família era um ato nobre. As luzes do rio cintilavam do outro lado da janela panorâmica, indiferentes ao seu sofrimento. A cidade continuava seu ritmo frenético, enquanto ela jazia destroçada naquela gaiola dourada. O perfume de jasmim que havia escolhido tão cuidadosamente para aquela noite, acreditando que marcaria o início de uma nova vida cheia de amor, agora revirava seu estômago. Levantou-se e abriu a janela, deixando que a brisa quente de outubro entrasse e dispersasse o aroma que agora associaria para sempre com a traição. Camila não sabia então que aquela noite não era um final, mas o começo de uma transformação que a levaria a descobrir uma força que nem ela mesma sabia que possuía. Não sabia que a humilhação que a partia em dois naquele momento seria, paradoxalmente, o catalisador que a libertaria de todas as correntes que havia carregado toda a vida. As semanas seguintes transcorreram numa bruma de solidão que Camila jamais havia experimentado. A mansão do Leblon, onde agora residia, era um mausoléu de opulência, com seus tetos altos de gesso, seus pisos de mármore italiano que amplificavam cada passo solitário, e suas paredes adornadas com arte contemporânea brasileira que ela nem tinha permissão de apreciar de perto. Não toca nisso, havia advertido Rafael a única vez que ela se aproximou de uma escultura de Amílcar de Castro que descansava sobre um pedestal no salão principal. São peças de investimento, não decoração. Aquela havia sido uma das poucas conversas que tiveram
desde sua chegada ao Rio. Rafael saía antes do amanhecer e voltava depois da meia-noite, quando voltava. Camila tomava café sozinha no refeitório imenso, com um jogo de porcelana francesa que parecia desenhado para sublinhar sua insignificância. O tic-tac do relógio de pêndulo no hall marcava cada segundo de seu isolamento. Dona Conceição, a cozinheira baiana de cabelo grisalho preso num coque impecável, foi a primeira a lhe mostrar algo parecido com compaixão humana. Uma manhã, enquanto Camila tentava forçar um sorriso ao recusar o café da manhã que ela havia preparado, a mulher mais velha sentou-se à sua frente, algo que certamente violava todas as regras não escritas daquela casa. "Menina, você tem que comer alguma coisa", disse com seu sotaque baiano suave como azeite de dendê. "Não pode murchar assim. Sei que não é fácil, mas... Como a senhora sabe, Dona Conceição?" Camila ergueu o olhar, seus olhos avermelhados mostrando as noites de insônia. A cozinheira suspirou profundamente, suas mãos calejadas por décadas de trabalho envolvendo a xícara de café. "Porque trabalho nesta casa há 22 anos. Vi o Sr. Rafael crescer. Conheço suas feridas, embora isso não justifique como te trata." Fez uma pausa, medindo suas palavras. "Mas também sei algo mais importante. Vi seu olhar no casamento, e não era o olhar de uma mulher fraca, só de uma que ainda não sabe o quanto é forte." Aquelas palavras ficaram suspensas no ar, como sementes plantadas em terra fértil. Camila as guardou sem entendê-las completamente ainda, mas sentindo que continham uma verdade que precisaria descobrir por si mesma. Os dias se fundiam uns nos outros numa monotonia sufocante. Camila tentou explorar o rio, mas a cidade vibrante que via pelas janelas parecia existir num universo paralelo ao qual ela não tinha acesso. Caminhava pelas ruas de Ipanema, observando os casais que paravam nas mesas dos botecos, as famílias que riam nas praças, e sentia como se estivesse separada da vida real por um vidro invisível. Uma tarde, enquanto vagava sem rumo pela biblioteca da mansão, descobriu uma coleção de livros sobre administração de empresas, economia e liderança. Os volumes encadernados em couro cheiravam a conhecimento antigo e a possibilidades não exploradas. Pegou um ao acaso: Estratégias de Negociação no Século XXI, de um professor da FGV. As páginas estalaram sob seus dedos. Começou a ler por puro desespero, buscando qualquer coisa que preenchesse o vazio que ameaçava devorá-la. Mas algo aconteceu. As palavras ressoaram com algo dentro dela que havia permanecido adormecido. Conceitos sobre capitalização, sobre criação de valor, sobre identificação de oportunidades no mercado, começaram a se tecer em sua mente de maneiras inesperadas. Lembrou-se das conversas que havia escutado de seu pai sobre o negócio familiar de confecções em Petrópolis, como identificava tendências, como construía relacionamentos com fornecedores. Passava horas naquela biblioteca agora, fazendo anotações num caderno Moleskine que havia comprado numa papelaria de Botafogo durante uma de suas caminhadas solitárias. A luz do entardecer carioca se filtrava pelas janelas, banhando as páginas de dourado, enquanto ela absorvia conhecimentos com uma voracidade que a surpreendia. Rafael a encontrou ali uma noite, quando voltou inesperadamente cedo de um jantar cancelado. Eram quase 10 horas, e Camila estava tão imersa numa análise de caso sobre reestruturação empresarial que não ouviu seus passos. Ele parou no umbral, observando-a. O cabelo preso num rabo de cavalo despenteado, seus lábios se movendo ligeiramente enquanto lia, a concentração absoluta em seu rosto iluminado pela luminária de mesa. "O que você está fazendo?" perguntou, e sua voz cortou o silêncio como um chicote. Camila levantou o olhar, assustada. Por um momento seus olhos se encontraram, e ela viu algo neles que não havia visto antes. Curiosidade, talvez, ou surpresa. Mas durou apenas um segundo. "Lendo", respondeu simplesmente sem elaborar. "Lendo." Ele arqueou uma sobrancelha, aproximando-se para ver o título do livro. Análise Estratégica Empresarial. Escolha interessante para... Deixou a frase incompleta, mas o desdém estava implícito. "Para quê?" Camila fechou o livro com mais força do que o necessário.
Para uma esposa decorativa, para alguém que só deve organizar jantares e ficar bonita nas fotos, a amargura em sua voz o deteve. Rafael a observou por um longo momento, sua mandíbula tensionando. Não começa a se iludir sobre seu papel aqui, Camila. Isso é o que a gente combinou. Não, Rafael. Ela se pôs de pé e pela primeira vez desde a noite de núpcias havia aço em sua voz. Isso é o que você decidiu. Eu só fui ingênua o suficiente para acreditar que haveria algo mais. Ele não respondeu. Simplesmente deu meia volta e saiu, deixando a porta da biblioteca entreaberta. Camila permaneceu ali, tremendo, não de medo, mas de uma raiva contida que começava a se transformar em algo mais poderoso: determinação. O segundo mês de casamento trouxe mudanças sutis, mas significativas. Camila continuava acordando sozinha, mas já não ficava na cama olhando o teto com desesperança. Levantava-se com as primeiras luzes da aurora, preparava café na cozinha moderna de aço inoxidável, enquanto Dona Conceição ainda dormia, e mergulhava em seus estudos na biblioteca. Os livros se tornaram sua tábua de salvação, mas mais que isso, num mapa rumo a uma versão de si mesma que começava a emergir. Descobriu que tinha uma capacidade natural para conectar conceitos aparentemente díspares, para ver padrões onde outros viam caos. As teorias econômicas que lia ressoavam com as histórias de seu pai sobre o comércio de confecções, com as conversas que havia escutado nos jantares familiares em Petrópolis, com sua própria observação do mundo. Mas o verdadeiro ponto de inflexão chegou numa tarde de novembro, quando recebeu um convite formal em papel cor creme com letras douradas. A Fundação de Empresárias Cariocas organizava um evento beneficente no Teatro Municipal. Como esposa de Rafael Mendes, sua presença era esperada e valorizada. Camila segurou o convite entre os dedos, sentindo o peso do papel caro. Era a primeira vez que se esperava algo dela nesta nova vida, mesmo que fosse apenas ser um acessório apresentável. Parte dela queria recusar o convite, se esconder na biblioteca com seus livros. Mas outra parte, essa que havia começado a despertar, sussurrava que aquela era uma oportunidade. Você deveria ir, disse-lhe Dona Conceição quando a viu estudando o convite durante o café da manhã. Vai te fazer bem sair desta casa. Não tenho nada para dizer para essa gente, respondeu Camila, mas sua voz carecia de convicção. Então escuta. Às vezes escutar é mais poderoso que falar. À noite do evento, Camila se preparou com um cuidado meticuloso. Escolheu um vestido de seda azul meia-noite, que havia sido parte do enxoval, mas que nunca havia usado, deixou seu cabelo castanho cair em ondas naturais sobre os ombros e aplicou maquiagem com uma sutileza que realçava seus olhos verdes sem gritar por atenção. Quando desceu as escadas de mármore, Rafael estava esperando no hall, olhando o celular. Ergueu o olhar e, por um momento, só um momento fugaz, algo cruzou seu rosto. Mas se recompôs imediatamente. Tá apresentável, disse com indiferença, e Camila sentiu a familiar pontada de dor que já quase havia se tornado parte de sua paisagem emocional. Obrigada, respondeu com uma calma que não sentia e saiu em direção ao carro sem esperar que ele lhe oferecesse o braço. O Teatro Municipal resplandecia aquela noite como uma joia Belle Époque no coração da Cinelândia. Os lustres de cristal refletiam as luzes das luminárias, criando um caleidoscópio de cores que tirava o fôlego. Camila entrou do braço de Rafael, consciente dos olhares que o seguiam. Ele era conhecido naqueles círculos, o magnata imobiliário que havia transformado o Porto Maravilha, o homem que comprava prédios históricos e os transformava em lofts de luxo. Se separaram quase imediatamente. Rafael foi absorvido por um grupo de empresários junto às colunas decoradas, e Camila se viu sozinha, segurando uma taça de espumante brasileiro que não tinha intenção de beber. Observou o salão, os rostos bronzeados e os sorrisos brancos, as joias que refletiam a luz como pequenas estrelas, e se sentiu completamente fora de lugar. Primeira vez num desses eventos, né? Uma voz calorosa falou ao seu lado. Camila se virou e encontrou uma mulher de uns 50 anos com cabelo prateado cortado num bob elegante e olhos que brilhavam com inteligência e humor. Tá tão óbvio assim? Camila tentou sorrir. Só para alguém que já passou pelo mesmo. A mulher estendeu a mão.
Marina Vidal. Dirijo a Fundação de Apoio a Empreendedoras Emergentes. Camila Mendes, respondeu, apertando sua mão e notando o aperto firme e seguro. Ah, sim, a nova esposa do Rafael. Ouvi falar de você. Marina a observou com um olhar que parecia ver além da superfície. Embora eu suspeite que o que ouvi não te faz justiça. Camila piscou, surpresa pela franqueza. Não sei o que ouviu, mas provavelmente não tem muita coisa para contar. Será mesmo? Marina tomou um gole de sua taça. Porque nas poucas vezes que te vi esta noite, você não olhou para o seu marido uma vez sequer buscando aprovação. Observou o salão como alguém que está analisando, aprendendo. Isso me diz mais sobre você do que qualquer fofoca. As palavras tocaram algo em Camila. Encontrou-se contando aquela desconhecida sobre os livros, sobre seus estudos autodidatas, sobre o negócio de seu pai, e como sempre havia querido entender melhor o mundo dos negócios, mas nunca havia tido a oportunidade formal de estudá-lo. Marina a escutou com atenção genuína, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam que não estava apenas sendo educada. Quando Camila terminou de falar, percebeu que havia passado quase meia hora, o tempo mais significativo que havia compartilhado com alguém desde que chegara ao Rio. Tenho uma proposta para você, Camila, disse Marina, tirando um cartão de sua bolsa de festa. Dirijo um programa de mentoria para mulheres que querem reconstruir suas vidas e suas carreiras. Algumas saíram de situações difíceis, outras simplesmente querem uma segunda chance. Precisam de mentoras, mas mais que isso, precisam de exemplos de resiliência. Fez uma pausa significativa. Acho que você poderia ser isso para elas, e suspeito que elas poderiam ser algo importante para você também. Camila pegou o cartão, sentindo o papel grosso entre os dedos. Fundação Alba. Apoio, liderança, bem-estar, autonomia. Mas eu não tenho experiência real. Não dirigi empresas nem... Você tem algo mais valioso que experiência corporativa, interrompeu Marina suavemente. Tem empatia, inteligência emocional e, se não me engano, uma compreensão profunda do que significa se sentir presa e buscar uma saída. Essas mulheres não precisam de mais uma executiva falando em jargão empresarial. Precisam de alguém que as entenda e as ajude a ver seu próprio potencial. Aquela noite, Camila voltou para a mansão do Leblon com o cartão de Marina guardado na bolsa, como se fosse um tesouro. Rafael mal lhe havia dirigido a palavra no carro, absorto em seus e-mails. Mas pela primeira vez, desde a noite de núpcias, Camila não sentiu o peso familiar da humilhação. Sentia algo diferente, algo que demorou um momento para identificar. Esperança. Camila ligou para Marina na manhã seguinte, antes que a dúvida pudesse dissuadi-la. Uma semana depois, encontrou-se sentada numa cafeteria da Lapa, um dos bairros mais antigos e diversos do Rio, cercada por 5 mulheres cujas histórias a comoveram até a medula. Estava Amanda, uma mulher pernambucana de 35 anos que havia fugido de um casamento abusivo e estava tentando abrir uma loja de temperos e especiarias. Seu português tinha sotaque nordestino forte, mas seus olhos ardiam com determinação. Rosa, uma carioca de 50 anos que havia perdido o emprego numa fábrica têxtil depois de 30 anos e sonhava em criar sua própria linha de roupas sustentáveis. Luana, uma colombiana jovem que havia chegado ao Brasil com uma filha pequena e um diploma em design gráfico que ninguém reconhecia. Patrícia, uma mineira que havia dedicado 20 anos a criar os filhos e agora queria recuperar sua carreira como contadora. E Sofia, uma carioca de 23 anos da comunidade que queria abrir um café literário, mas não tinha ideia de por onde começar. Eu não sei se posso realmente ajudar vocês. Camila começou com honestidade, sua voz tremendo ligeiramente. Não tenho diplomas em administração. Não dirigi nenhuma empresa, só é como a gente, interrompeu Rosa com seu sotaque carioca musical. Alguém que está procurando seu caminho. Isso é suficiente. Aquelas palavras abriram algo em Camila. Começou a se reunir com elas 2 vezes por semana, usando tudo que havia aprendido em suas leituras para ajudá-las a estruturar suas ideias de negócio. Mas mais que isso, usava algo mais profundo, sua própria experiência de se sentir presa
e sua compreensão do que significava buscar desesperadamente uma saída. Com Amanda, passou tardes inteiras no mercadão de Madureira, ensinando-a a negociar com fornecedores, a identificar produtos de qualidade, a entender as margens de lucro. O aroma de espécias exóticas se misturava com o de frutas frescas e bacalhau, enquanto Camila descobria que tinha um talento natural para a negociação, uma habilidade que havia herdado de seu pai sem perceber. Com Rosa, visitou as antigas fábricas têxteis do subúrbio, agora convertidas em espaços de coworking e estúdios de design. Ajudou a mulher mais velha a entender as tendências de moda sustentável, a conectar com fornecedores de tecidos orgânicos, a ver que sua experiência de 3 décadas não era obsoleta, mas inestimável. Meu marido diz que sou louca, confessou Rosa uma tarde enquanto tomava um café num pequeno bar na orla. Diz que na minha idade devia me contentar com a aposentadoria e ajudar com os netos. E você? O que você sente? Perguntou Camila. Rosa olhou para o mar, seus olhos umedecidos. Sinto que finalmente estou acordando depois de um sono muito longo e não quero voltar a dormir. Camila compreendeu exatamente a que ela se referia. Os meses passaram e algo extraordinário começou a acontecer. Amanda abriu sua loja de temperos no mercado de Madureira. Pequena, mas linda, com especiarias que enchiam o ar de aromas que transportavam a terras distantes. Rosa conseguiu seu primeiro pedido de uma boutique em Ipanema. 20 vestidos feitos com algodão orgânico. Luana começou a conseguir clientes para seus serviços de design gráfico. Patrícia encontrou trabalho numa firma de contabilidade que valorizava sua experiência. E a jovem Sofia estava prestes a assinar o contrato de aluguel para seu café literário em Santa Teresa. Mas o que nenhuma delas sabia era que enquanto ajudava a transformá-las, Camila estava se transformando. Já não era a jovem tímida que havia chegado ao Rio, envolta num vestido de noiva e em ilusões quebradas. Havia desenvolvido uma confiança que nascia não da arrogância, mas da descoberta de suas próprias capacidades. Caminhava diferente pelas ruas da cidade, com a cabeça erguida e os ombros para trás. Falava com autoridade sobre conceitos empresariais que havia aprendido em livros e refinado na prática. Havia aberto uma conta bancária separada no Banco do Brasil, onde depositava o dinheiro que começava a ganhar, consultando para os pequenos negócios de suas mentoradas. Uma tarde de março, enquanto revisava um plano de negócios para Amanda no terraço da mansão do Leblon, não ouviu os passos de Rafael se aproximando. Ele havia chegado cedo, algo incomum, e a encontrou ali, falando ao telefone numa mistura fluida de entusiasmo e autoridade, sua voz segura enquanto discutia estratégias de marketing digital. Olha, Amanda, você precisa ter presença no Instagram, mas não só postar fotos bonitas. Conta as histórias por trás dos temperos. De onde vêm, como são usados tradicionalmente? Por que a qualidade importa? Camila fazia anotações no tablet enquanto falava. As pessoas não compram só produtos, compram narrativas, e sua narrativa é poderosa. Uma mulher que está reconstruindo sua vida, compartilhando os tesouros de sua cultura. Rafael parou na porta que dava para o terraço, observando-a. A luz dourada do entardecer carioca envolvia Camila, fazendo brilhar seu cabelo castanho que agora usava preso numa trança elegante. Havia algo diferente nela, algo que ele não conseguia definir, mas que o desconcertava profundamente. Já não era a mulher quebrada que havia deixado chorando no Copacabana Palace. Esta Camila irradiava uma energia, um propósito que a fazia brilhar. Ela finalmente notou sua presença e terminou a ligação rapidamente. Seus olhos se encontraram, e pela primeira vez em meses não havia dor no olhar de Camila. Apenas uma espécie de indiferença tranquila que o perturbou mais que qualquer lágrima. Não sabia que você ia chegar cedo, disse ela simplesmente, guardando o tablet. O que era isso? Perguntou Rafael, e algo em seu tom era diferente, menos desdenhoso, mais curioso. Trabalho, respondeu Camila levantando-se. Ajudo empreendedoras a desenvolver seus negócios. Trabalho? Repetiu ele arqueando uma sobrancelha. Não sabia que você precisava trabalhar. O sorriso de Camila foi pequeno,
mas devastador em sua tranquilidade. Tem muita coisa que você não sabe sobre mim, Rafael, porque nunca se deu ao trabalho de perguntar. Passou por ele em direção ao interior da casa, deixando um tênue aroma de lavanda e limão siciliano, um perfume diferente do que havia usado no casamento, mais leve, mais ela. Rafael permaneceu no terraço, olhando para o rio enquanto o sol se punha sobre o Morro Dois Irmãos, sentindo pela primeira vez que algo importante estava escapando de suas mãos. A primavera chegou ao rio com sua explosão característica de vida. Os ipês roxos floresceram nas ruas da Zona Sul, cobrindo as calçadas com suas flores. O cheiro do mar se misturava com o das flores nos mercados, e a cidade parecia despertar com uma energia renovada. Para Camila, aquela primavera marcou um antes e um depois em sua transformação. A revista Empreendedoras havia ouvido falar de seu trabalho com a Fundação Alba e queriam fazer uma matéria sobre ela. Camila inicialmente havia recusado a ideia, mas Marina a convenceu. "Não é sobre você", havia dito a diretora da fundação enquanto tomavam café em seu escritório perto da Avenida Rio Branco. "É sobre todas as mulheres que poderiam ver sua história e perceber que a transformação é possível." A entrevista foi realizada na loja de temperos de Amanda, agora decorada com cores vibrantes e cheia de clientes habituais. A fotógrafa capturou Camila e Amanda juntas, rindo, cercadas por sacos de açafrão, cominho, canela e cardamomo. Na foto publicada, Camila aparecia relaxada e genuinamente feliz, seus olhos brilhando com uma alegria que não havia sentido em muito tempo. A matéria a descrevia como uma força transformadora no ecossistema de empreendedorismo social do Rio e como um exemplo de liderança feminina compassiva. Mencionava seu trabalho com 5 empreendedoras, o impacto que havia tido em seus negócios e sua visão de que o sucesso empresarial deveria estar acompanhado de impacto social positivo. Rafael leu a matéria em seu escritório na Avenida Presidente Vargas, no andar 22 de um prédio de vidro que oferecia vistas panorâmicas da Baía de Guanabara. Sua secretária executiva, Andressa, uma jovem ambiciosa de olhos calculistas natural do Espírito Santo, havia deixado a revista sobre sua mesa com um post-it. "Achei que você ia querer ver isso." Observou a fotografia por um longo tempo. Camila parecia tão diferente da mulher que havia conhecido, ou melhor, que havia escolhido não conhecer. Havia uma luz nela que não se lembrava de ter visto antes. Ou talvez sempre estivesse ali, e ele simplesmente estivesse cego demais para notar. "É uma entrevista interessante, né?" Andressa entrou em seu escritório sem bater, uma familiaridade que Rafael havia permitido sem pensar muito nas implicações. Sua esposa está fazendo nome por conta própria. Havia algo no tom de Andressa, um matiz de condescendência mal perceptível que fez Rafael franzir o senho. "É impressionante o que ela está conseguindo", respondeu, surpreendendo-se com a defesa automática. Andressa se aproximou da mesa, inclinando-se de uma maneira calculada que mostrava decote generoso. "Claro, embora a gente se pergunte quanto tempo ela vai manter o interesse antes de voltar para o conforto de ser a esposa do Rafael Mendes." Rafael ergueu o olhar bruscamente, vendo pela primeira vez a manipulação por trás das palavras amáveis. Quantas vezes havia permitido que Andressa falasse com desdém sobre Camila sem perceber? Quantas vezes ele mesmo havia participado dessa narrativa? "Acho que você tem trabalho para fazer, Andressa", disse com frieza, um tom que ela reconheceu como despedida. A assistente piscou, surpresa pela rejeição súbita, mas se recompôs rapidamente. "Claro", respondeu com um sorriso tenso e saiu do escritório. Rafael voltou a olhar a fotografia. Camila e Amanda tinham as mãos unidas, e havia algo naquele gesto que o tocou de maneira inesperada. Solidariedade, apoio mútuo, conexão genuína. Coisas que ele havia renunciado a acreditar há muito tempo, depois que sua mãe o abandonara naquela pequena casa de Bangu quando ele tinha apenas 8 anos. Aquela tarde, fez algo que não havia feito em meses. Cancelou suas reuniões e voltou para casa antes do anoitecer. Encontrou Camila na biblioteca, cercada de papéis e com o laptop aberto. Estava tão concentrada que não o ouviu entrar. "Camila", disse suavemente, e ela levantou o olhar, surpresa. "Rafael",
Não esperava você. Eu sei. Eu também não me esperava, admitiu, e houve algo em sua vulnerabilidade que fez ela fechar o laptop e lhe dar atenção completa. Li a matéria. Camila esperou, sua expressão neutra mas alerta. É impressionante. O que você está fazendo? Continuou Rafael, e as palavras saíam com dificuldade, como se estivesse fora de prática, elogiando alguém sinceramente. Eu não sabia. Não sabia nada disso. Você não perguntou, respondeu Camila sem malícia, apenas estabelecendo um fato. A verdade daquelas palavras o atingiu com força. Deixou-se cair numa das poltronas de couro junto à janela. Você tem razão. Não perguntei. Não. Fez uma pausa, lutando com palavras que havia mantido trancadas por décadas. Não sei como fazer isso, Camila. Não sei como ser humano, sei lá. Construí muros tão altos e tão grossos que esqueci que tinha algo do outro lado. Era a coisa mais honesta que havia dito desde que se conheceram. Camila sentiu algo se mover em seu peito, uma pequena rachadura no muro que ela também havia construído. Por que você está me dizendo isso agora? Perguntou suavemente. Porque Rafael ergueu o olhar, e seus olhos escuros mostravam uma dor antiga que ela não havia visto antes. Porque tô te perdendo, e só agora percebo que nunca realmente te tive. E a culpa é completamente minha. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de meses de dor, humilhação e solidão. Camila queria se agarrar à sua raiva, à dor que havia sido seu escudo, mas algo na honestidade crua de Rafael tornava difícil manter as defesas completamente erguidas. Não sei o que você quer que eu diga, admitiu finalmente. Não quero que você diga nada, só quero que saiba que eu te vi. Realmente pela primeira vez. E lamento cada dia que desperdicei sendo um babaca arrogante. Camila assentiu lentamente, processando suas palavras. Agradeço sua honestidade, Rafael. De verdade. Mas desculpas não apagam meses de humilhação. Não reconstroem a confiança. Não curam as feridas. Eu sei, disse ele, e havia aceitação em sua voz. Não espero que façam. Só queria que você soubesse. Levantou-se para ir, mas Camila o deteve com uma pergunta. Por que você fez isso? Por que me tratou assim desde o começo? Rafael parou no umbral, de costas para ela. Quando falou, sua voz era apenas um sussurro rouco. Porque eu tinha medo. Medo de que se eu te deixasse entrar, você me destruiria como minha mãe me destruiu quando foi embora. Então decidi destruir primeiro. Virou-se para olhá-la. Mas acontece que me destruí do mesmo jeito. Só que de uma forma diferente. E com isso, saiu da biblioteca, deixando Camila com mais perguntas que respostas e sentindo que algo havia mudado irrevogavelmente, embora não tivesse certeza do que significava ou para onde os levaria. Abril trouxe chuvas primaverais ao Rio e algo mais. Lucas Andrade, empresário gaúcho de 42 anos, que chegou à cidade para participar de uma conferência sobre investimento social no Hotel Fasano. Era um homem que irradiava calor genuíno, com grisalhos prematuros nas têmporas que lhe davam um ar distinto, rugas de expressão ao redor dos olhos que falavam de alguém que ria com frequência, e uma maneira de escutar que fazia as pessoas se sentirem verdadeiramente valorizadas. O evento era um gala beneficente no Museu de Arte do Rio, organizado precisamente pela Fundação Alba. Marina havia convidado Camila não só como voluntária, mas como uma das palestrantes, para falar sobre sua experiência desenvolvendo negócios sustentáveis com mulheres empreendedoras. Camila havia aceitado com nervosismo. Nunca antes havia falado em público sobre seu trabalho. Rafael havia declinado comparecer, citando uma reunião urgente com investidores, embora ambos soubessem que era uma desculpa. Então Camila chegou sozinha aquela noite, vestindo um conjunto calça blazer preto de linhas simples mas elegantes, que havia comprado com seu próprio dinheiro, sentindo uma mistura de ansiedade e empolgação. Sua apresentação foi breve, mas poderosa. Falou não de um lugar de teoria, mas do coração, compartilhando as histórias de Amanda, Rosa, Luana, Patrícia e a jovem Sofia. Falou sobre como havia aprendido que a verdadeira liderança não vinha de impor, mas de empoderar, não de ter todas as respostas, mas de fazer as perguntas certas. Cheguei ao Rio me sentindo completamente perdida.
admitiu diante da audiência de mais de 100 pessoas. Mas descobri que às vezes se perder é necessário para encontrar quem realmente somos, e que ajudar outros a encontrar seu caminho é a maneira mais segura de encontrar o nosso. A ovação que seguiu a pegou de surpresa. Viu lágrimas nos olhos de algumas mulheres na audiência, acenos de compreensão, sorrisos de solidariedade. E entre a multidão, viu um homem de cabelo grisalho aplaudindo com particular entusiasmo, com um sorriso que iluminava todo o seu rosto. Depois da apresentação, enquanto Camila tentava processar o que acabara de acontecer, o homem se aproximou com 2 taças de espumante. "Permite", disse com um sotaque gaúcho inconfundível, caloroso como chimarrão. "Sou Lucas Andrade, e acabei de presenciar algo extraordinário." Camila aceitou a taça, suas bochechas ainda coradas pela adrenalina. "Obrigada, embora eu ache que você está sendo generoso." "Não tô", respondeu ele com sinceridade que não parecia adulação. "Trabalho há 20 anos no mundo do empreendedorismo social. Ouvi milhares de apresentações, a maioria cheias de jargão e estatísticas vazias. Mas você falou da verdade. E isso é raro e valioso." Começaram a conversar, e Camila descobriu que Lucas era viúvo. Havia perdido a esposa por câncer 3 anos atrás e dedicava agora seu tempo e recursos a criar oportunidades para outros. Tinha 2 filhos adolescentes que moravam com ele em Porto Alegre, uma cidade que descrevia com amor evidente. "Porto Alegre é meu coração", disse. "O clima, as tradições, a comida, mas, sobretudo, as pessoas. Tem um calor ali, um senso de comunidade que é difícil de encontrar em outros lugares." Falou sobre um projeto que estava desenvolvendo, um instituto de apoio empresarial para mulheres no Rio Grande do Sul, similar ao trabalho que Camila fazia, mas numa escala maior, com fundos governamentais e apoio institucional. "Tô procurando alguém para dirigir a iniciativa", disse Lucas, e havia algo em seu olhar que fez o coração de Camila bater mais rápido. Alguém que entenda que os números são importantes, mas as histórias humanas são essenciais. Alguém exatamente como você. Camila riu nervosa. "Mal tô começando. Não tenho as credenciais para..." "Credenciais podem ser adquiridas", interrompeu ele suavemente. "Paixão genuína e capacidade de conectar com as pessoas, não. E você tem ambas em abundância." Passaram o resto da noite conversando, e Camila se surpreendeu com o quão fácil era falar com ele. Lucas fazia perguntas perspicazes, escutava realmente as respostas, compartilhava suas próprias experiências e fracassos com uma honestidade refrescante. Não havia pretensão nele, não havia agenda oculta. Apenas um homem genuinamente interessado em criar algo significativo e que via nela uma potencial aliada. Quando a noite terminou e Lucas se despediu com um aperto de mão caloroso, deixou-lhe seu cartão. "Pensa nisso", disse. "Não preciso de uma resposta agora, mas se um dia você decidir que o Rio ficou pequeno para você, tem um lugar te esperando no sul." Camila guardou o cartão na bolsa, sentindo que algo importante acabara de acontecer, embora não tivesse certeza exatamente do que. Se a aparição de Lucas foi o catalisador, o que seguiu foi a reação. Nas semanas após o gala, ele e Camila começaram a colaborar num projeto de microcréditos para mulheres empreendedoras. Se comunicavam diariamente por e-mail e videoconferência, desenvolvendo propostas, refinando estratégias, compartilhando recursos. Mas, mais que isso, desenvolveram uma amizade. Lucas era fácil de falar, genuinamente interessado em suas opiniões, generoso com seus elogios, mas também honesto com seu feedback construtivo. Enviava fotos de Porto Alegre, o Parque Farroupilha ao amanhecer, o Guaíba com vistas panorâmicas, as ruas do centro histórico onde os cafés competiam por servir o melhor chimarrão. "É diferente aqui", escreveu numa mensagem uma tarde. "Mais tranquilo, mais humano de alguma forma. Acho que você ia adorar." Camila se surpreendia sorrindo diante dessas mensagens, sentindo um calor que havia esquecido que era possível. Lucas a tratava como uma igual, valorizava sua inteligência, apreciava sua perspectiva. E sim, havia algo mais ali também. Uma química que nenhum dos dois mencionava, mas que era palpável mesmo através das telas de seus computadores. Rafael notou.
Claro que notou. Começou a chegar em casa mais cedo, encontrando desculpas para estar nos mesmos espaços que Camila. A viu rindo enquanto falava ao telefone no jardim, a luz da tarde a fazendo brilhar. Ouviu fragmentos de conversas cheias de entusiasmo e propósito, e sentiu algo escuro e corrosivo se retorcer em seu peito. Ciúme. Uma noite, enquanto Camila trabalhava no laptop na sala principal, Rafael sentou-se à sua frente com uma dose de uísque escocês. "Quem é Lucas Andrade?" perguntou sem rodeios. Camila ergueu o olhar, surpresa pela pergunta direta. "Um colega. A gente está trabalhando junto num projeto de microcréditos." "Um colega", repetiu Rafael, e seu tom tinha um fio afiado. "Você parece passar muito tempo com esse colega." Algo endureceu na expressão de Camila. "Desde quando você se importa com quem eu passo meu tempo, Rafael? Você é minha esposa." "Sou?" Camila fechou o laptop com um clique definitivo. "Porque os últimos 6 meses não me deram essa impressão. Na verdade, você deixou bem claro desde a primeira noite que este casamento era só uma transação comercial. Suas palavras exatas, se você se lembra." Rafael se tensionou, o uísque esquecido em sua mão. "Eu disse muita besteira naquela noite." "E demonstrou com suas ações cada dia desde então," respondeu Camila, levantando-se. "Você não pode me ignorar por meses, me tratar como se eu fosse invisível ou pior, como se fosse um incômodo, e depois aparecer com ciúme possessivo quando alguém me trata com respeito básico." "Não é ciúme," mentiu ele, mas ambos sabiam a verdade. "Então o que é?" Camila cruzou os braços. "Orgulho ferido? Medo de que seu investimento comercial está desenvolvendo a própria vida?" As palavras foram cruéis, mas precisas. Rafael se levantou bruscamente, sua mandíbula tensa. "Você não está sendo justa." "Não estou sendo justa?" A risada de Camila foi amarga. "Rafael, você me deixou chorando na nossa noite de núpcias, me ignorou sistematicamente por meses, deixou claro que eu não sou importante para você de nenhuma forma significativa, e agora se incomoda porque encontro significado e conexão em outro lugar, porque alguém me valoriza quando você claramente não valoriza." Rafael começou, mas não encontrou palavras, porque tudo que ela dizia era verdade. "Lucas Andrade é meu colega e meu amigo," continuou Camila, sua voz mais calma agora, mas não menos firme. "Ele me trata com respeito, valoriza minhas opiniões, me escuta quando falo. São coisas básicas, Rafael. Coisas que um marido deveria fazer, mas que você nunca fez." Camila. Sua voz estava rouca agora, vulnerável de uma maneira que ela não havia ouvido antes. "Não." Ela ergueu uma mão parando-o. "Não faz isso. Não aparece agora com palavras bonitas porque outra pessoa me vê. Se você realmente se importasse, se realmente me visse, teria feito algo há meses, mas não fez. E agora eu não sei mais se importa." E com isso, saiu da sala, deixando Rafael cercado pelo luxo de sua própria criação, sentindo-se mais sozinho que nunca na vida. No quarto, Camila fechou a porta e se deixou cair na cama, seu coração batendo descontroladamente. A confrontação a havia deixado tremendo, não de medo, mas da descarga emocional de finalmente dizer em voz alta tudo o que havia estado contendo. Olhou o celular e viu uma mensagem de Lucas. Uma foto da praia de Ipanema ao pôr do sol, com um texto simples. "Este lugar tem um efeito mágico em curar corações partidos. Um dia você tem que ver pessoalmente." Camila sorriu apesar das lágrimas que ameaçavam cair, e pela primeira vez se permitiu realmente considerar a possibilidade. E se deixasse o Rio? E se começasse completamente de novo num lugar onde ninguém a conhecesse como a esposa do Rafael Mendes, mas simplesmente como Camila? Maio chegou com um calor incomum para o Rio. Os turistas começavam a encher Copacabana, os botecos colocavam suas mesas nas calçadas, e a cidade vibrava com energia de verão. Mas dentro da mansão do Leblon, o ar estava gélido com tensão não resolvida. Rafael havia se tornado um fantasma que observava das sombras. Chegava em casa só para encontrar Camila ausente, numa de suas reuniões com empreendedoras ou em videoconferências com Lucas. Quando coincidiam, ela era educada, mas distante, uma cortesia que doía mais que qualquer raiva.
Havia levantado muros tão eficientes quanto os que ele havia construído, e agora entendia exatamente quão devastadora era essa indiferença fria. Em seu escritório na Avenida Presidente Vargas, Rafael havia se tornado insuportável. Andressa, sua assistente, havia cometido o erro de tentar confortá-lo com insinuações cada vez mais óbvias, e ele a havia transferido para o escritório de São Paulo sem cerimônias. Seus sócios o notavam distraído nas reuniões, assinando contratos sem sua habitual análise meticulosa, deixando passar oportunidades que normalmente teria aproveitado com avidez predatória. "O que está acontecendo com você?" perguntou Ricardo, seu sócio de negócios há uma década, enquanto tomavam um café expresso no escritório de Rafael. "Você está diferente ultimamente, ausente." "Problemas pessoais", respondeu Rafael secamente. Ricardo o observou com olhos perspicazes. "Tem a ver com sua esposa? Vi a matéria na Empreendedoras. É impressionante o que ela está fazendo." "É, muito", admitiu Rafael, e havia uma dor em sua voz que surpreendeu seu sócio. "E eu fui cego demais para ver até quase ser tarde demais." Enquanto isso, Camila enfrentava sua própria encruzilhada. Lucas havia visitado o Rio 3 vezes no último mês, sempre com a desculpa de reuniões de negócios, mas claramente buscando tempo com ela. Almoçavam em pequenos restaurantes da Lapa, caminhavam pelo aterro do Flamengo, enquanto discutiam seus projetos, tomavam café em bistrôs, com vista para o mar enquanto o sol se punha sobre o pão de açúcar. E numa dessas tardes, num restaurante familiar perto do porto, onde serviam a melhor moqueca do Rio, Lucas finalmente fez a oferta oficial. "O Instituto está financiado", disse, seus olhos brilhando com entusiasmo. "Temos o prédio, um espaço lindo no centro de Porto Alegre que era uma escola antiga. Temos orçamento para 3 anos. Temos conexões com o governo do estado, com organizações de mulheres, com empresas dispostas a fazer mentoria. Só falta uma coisa: você." Camila sentiu seu coração acelerar. Havia visto isso chegando, haviam falado disso em termos abstratos, mas ouvi-lo como uma oferta concreta era outra coisa. "Lucas, Deixa eu terminar." Ele ergueu uma mão suavemente. "Sei que você é casada. Sei que sua vida está aqui no Rio. E respeito completamente isso. Esta é uma oferta profissional, Camila. Um salário de 15 mil reais por mês para começar, com aumentos baseados em resultados. Um apartamento mobiliado com vista para o Guaíba. Autonomia completa para desenvolver os programas como você achar melhor. E a oportunidade de impactar milhares de mulheres, não só 5 ou 10. Camila tocou a borda de sua taça de vinho branco, processando a magnitude do que ele estava oferecendo. É uma oferta incrível", disse finalmente. "Tem algo mais." Lucas se inclinou para a frente, e sua voz ficou mais suave, mais pessoal. "Sei que não é apropriado, e talvez eu devesse ficar quieto, mas acredito em honestidade. Camila, nos 2 meses que te conheço, você iluminou minha vida de uma forma que eu não experimentava desde que perdi minha esposa. Você é brilhante, compassiva, divertida, forte de formas que acho que nem você compreende completamente." Camila sentiu a respiração presa na garganta. "Esta oferta é genuína, completamente profissional", continuou ele. "Se você aceitar, será porque quer o trabalho, porque acredita na missão. Não espero nada mais. Mas também quero que saiba que, se um dia você decidir que tem espaço na sua vida para algo mais, para alguém que te vê e te valoriza completamente, eu vou estar esperando. Sem pressão, sem expectativas. Só esperando." Era a declaração mais linda e mais terrível que Camila havia ouvido na vida. Linda porque era genuína e oferecia exatamente o que havia ansiado por meses: ser vista, ser valorizada, ser amada por quem realmente era. Terrível porque a colocava diante de uma escolha que tinha que fazer. "Preciso de tempo", disse finalmente, sua voz mal um sussurro. "Claro." Lucas pegou sua mão através da mesa, um gesto de apoio, não de posse. "Você tem 30 dias. É quanto tempo posso manter a oferta aberta antes de ter que considerar outros candidatos. Mas Camila, seja qual for sua decisão, você enriqueceu minha vida, e espero que possamos manter pelo menos a amizade, não importa o quê."
Aquela noite, Camila não voltou diretamente para o Leblon. Caminhou por Copacabana, pela praia onde as ondas do Atlântico beijavam a areia com uma constância que achava reconfortante. Tinha 30 dias para decidir entre duas vidas completamente diferentes. Opção 1, ficar no Rio num casamento que havia sido uma humilhação desde o início, mas que talvez, só talvez, pudesse se transformar em algo real se Rafael realmente estava mudando. Ficar significava arriscar mais dor, mais decepções, mais da incerteza que havia definido os últimos 6 meses. Mas também significava dar uma chance a algo que havia começado tão mal, mas que tinha raízes, complicadas e dolorosas, mas raízes no fim. Opção 2. Aceitar a oferta de Lucas, se mudar para Porto Alegre, começar completamente de novo. Um trabalho que amava, um salário que a tornaria independente, um homem que a admirava e que havia deixado claro que havia espaço para algo mais se ela desejasse. Segurança emocional, respeito mútuo, a promessa de ser valorizada. Mas também significava admitir que seu casamento com Rafael era irrecuperável. Significava deixar para trás as mulheres que havia estado ajudando no Rio. Significava correr para algo novo sem resolver completamente o velho. As ondas continuavam quebrando na areia, indiferentes ao seu dilema. Camila tirou os sapatos e caminhou pela areia molhada, sentindo a textura granulada sob seus pés, a água fria do mar acariciando seus tornozelos. O rio havia sido o cenário de sua maior humilhação, mas também de sua transformação. Poderia simplesmente deixá-lo para trás? Seu celular vibrou. Uma mensagem de Rafael. Onde você tá? Tô preocupado. 3 palavras simples que há meses teriam significado tudo para ela. Agora olhava para elas com uma mistura de emoções tão complexas que não conseguia desembaraçá-las. Escreveu uma resposta breve. Na praia. Volto logo. E enquanto o sol se punha sobre o Atlântico, pintando o céu de laranjas e rosas impossíveis, Camila se permitiu admitir uma verdade fundamental. Não sabia o que fazer. E pela primeira vez na vida, essa incerteza não a aterrorizava. A fazia sentir viva. Rafael estava esperando quando Camila finalmente voltou para a mansão do Leblon, perto da meia-noite. Estava sentado na sala principal, ainda vestido com seu terno de trabalho, mas sem gravata, o cabelo bagunçado como se tivesse passado os dedos por ele repetidamente, uma garrafa de uísque pela metade, sobre a mesa de centro de vidro importado. Pensei que você não ia voltar, disse quando ela entrou, sua voz rouca. Camila o observou. Realmente o observou. Viu as olheiras sob seus olhos, a tensão em seus ombros, a vulnerabilidade crua em sua expressão que contrastava violentamente com o magnata frio que havia conhecido na noite de núpcias. Eu moro aqui, respondeu simplesmente, deixando a bolsa numa cadeira. Por quanto tempo mais? A pergunta ficou suspensa no ar entre eles, pesada com implicações. Camila poderia ter fingido ignorância, poderia ter evadido, mas estava cansada de jogos. Lucas me ofereceu um emprego em Porto Alegre, disse diretamente. Dirigir um instituto de apoio empresarial para mulheres. É uma oportunidade incrível. Rafael se levantou bruscamente, como se tivesse sido atingido fisicamente. E você vai aceitar? Não sei, admitiu Camila, e a honestidade em sua voz era evidente. Tenho 30 dias para decidir. 16 agora. O que eu posso fazer? A pergunta saiu de Rafael como um grito abafado. Que raios eu posso fazer para você ficar? Camila sentiu algo se fraturar em seu peito. Era a pergunta que havia ansiado ouvir por meses, mas agora que a ouvia, não trazia o alívio que havia imaginado. Só trazia mais dor. Não sei, Rafael, disse, sua voz quebrando ligeiramente. Honestamente, não sei. O que você poderia fazer? Pedir desculpas? Já fez? Explicar suas razões? Também explicou. Prometer mudar? Promessas são fáceis, Rafael. Ações são difíceis. Então me diz que ações você quer, implorou ele, aproximando-se. Me diz e eu faço, o que for. Camila balançou a cabeça, lágrimas finalmente caindo por suas bochechas. Essa é a parte mais triste, não vê? Eu não posso te ensinar como me amar. Não posso te ensinar a me ver como uma pessoa completa, não como uma transação comercial ou uma posse.
Ou você sente ou não sente. E por 6 meses, você deixou bem claro que não sentia. Mas agora eu sinto, insistiu Rafael, sua voz quebrada. Camila, agora eu te vejo. Vejo sua inteligência, sua compaixão, sua força. Vejo como você ilumina os espaços onde entra, como muda vidas com sua presença. Vejo tudo que fui covarde demais para ver antes. E o que aconteceu? Perguntou Camila, precisando entender. O que mudou? Por que agora, quando eu tô prestes a ir embora, de repente eu sou visível para você? Rafael se deixou cair de novo no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Quando falou, sua voz estava abafada, mas cada palavra pesava como chumbo. Porque sou um covarde. Porque construí minha vida inteira ao redor do controle, de não precisar de ninguém, de me proteger de ser abandonado de novo. E aí você chegou, com sua bondade genuína e sua capacidade de acreditar no bem das pessoas, e me apavorou. Porque eu senti algo. Pela primeira vez em décadas, senti algo real. E a única coisa que soube fazer foi destruir antes que pudesse me destruir. Camila sentou-se na poltrona à frente dele, processando suas palavras. Me conta sobre sua mãe, disse suavemente. Rafael ergueu o olhar bruscamente, seus olhos mostrando pânico. Por quê? Porque preciso entender. Porque se tem alguma possibilidade, alguma chance mínima disso funcionar, preciso conhecer o homem por trás dos muros, não só os muros. Foi a coisa mais difícil que Rafael havia feito na vida adulta. Abrir aquela caixa de dor que havia mantido hermeticamente selada por 27 anos. Mas Camila esperou paciente, oferecendo apenas sua presença. Eu tinha 8 anos. Começou finalmente, sua voz mal um sussurro. A gente morava em Bangu, numa casa pequenininha. Ela trabalhava em 2 empregos para nos sustentar. Meu pai tinha ido embora quando eu tinha 3 anos. Não lembro muito dele. Mas ela era tudo. Me ensinava matemática na mesa da cozinha. Lia histórias para mim antes de dormir. Dizia que um dia eu ia fazer grandes coisas. Fez uma pausa, sua respiração irregular. E aí um dia ela simplesmente não voltou. Deixou um bilhete dizendo que sentia muito, que não aguentava mais, que eu ia ficar melhor com a irmã dela. Me deixou com a tia Dolores, que fez o melhor que pôde, mas tinha os próprios 3 filhos e mal tinha recursos. E eu fiquei invisível naquela casa. Só mais uma criança para alimentar, mais uma boca para encher. Aprendi a não precisar de nada, a não pedir nada, a não esperar nada. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Camila agora. Não por ela, mas por aquele menino de 8 anos, que havia aprendido que o amor era temporário e que todos eventualmente iam embora. Rafael, sussurrou. Construí tudo isso. Ele gesticulou para a opulência que o cercava. Para nunca mais ser aquele menino invisível de Bangu. Para ter tanto controle, tanto poder, que ninguém pudesse me deixar de novo. E funciona, sabe? Quando você não deixa ninguém entrar, quando não se importa com nada, ninguém pode te machucar. Mas você também não consegue ser feliz, completou Camila. Não, admitiu ele. Não consegue. E eu não tenho sido, não por muito, muito tempo. E aí te vi naquela foto da matéria, radiante e livre, e completamente realizada sem mim, e percebi o que tinha perdido. Não só uma esposa, mas a possibilidade de ser completo de novo. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os silêncios que haviam compartilhado antes. Não era confortável, mas também não era hostil. Era um silêncio de compreensão, de dor compartilhada, de humanidade reconhecida. Obrigada por me contar, disse Camila finalmente. Significa algo que você confia em mim com isso. É suficiente? Perguntou Rafael, e havia tanto medo em sua voz, tanto medo de perdê-la. Entender por que eu sou assim muda alguma coisa? Camila se levantou aproximando-se dele. Pegou seu rosto entre as mãos, forçando-o a olhá-la nos olhos. Muda que agora te vejo como um ser humano completo, não só como o homem que me humilhou na minha noite de núpcias. Muda que entendo sua dor, embora não desculpe seu comportamento. Muda que sinto algo de compaixão onde antes só havia dor. Mas é suficiente para você ficar? Insistiu. Camila soltou as mãos, afastando-se. Honestamente, Rafael, não sei. Preciso de tempo. Preciso pensar. Precisa de espaço, completou ele,
assentindo com compreensão dolorosa. Entendo. Mas enquanto Camila subia as escadas para o quarto, nenhum dos dois sabia que o tempo que ela precisava estava contado, medido em dias que passavam rápido demais, aproximando-a inexoravelmente de uma decisão que mudaria o curso de ambas as vidas. Os dias seguintes foram um inferno peculiar de normalidade forçada e tensão subjacente. Rafael respeitou seu pedido de espaço, mas sua presença era constante de maneiras sutis. Encontrava seu café preparado exatamente como gostava toda manhã, pequenos bilhetes deixados em lugares estratégicos com frases tão simples como "pensando em você" ou "você merece tudo de bom do mundo", aparições breves onde ele simplesmente perguntava sobre o dia dela e realmente ouvia a resposta. Camila não sabia o que fazer com essa nova versão de Rafael. Era desconcertante ver o homem que a havia tratado com tanto desdém agora se esforçando visivelmente para ser atencioso. Parte dela queria se agarrar à raiva, usá-la como escudo contra a confusão que sentia. Mas outra parte, uma parte que havia permanecido adormecida por meses, começava a responder à atenção dele. Enquanto isso, Lucas continuava enviando atualizações sobre o projeto em Porto Alegre, fotos do prédio que seria o Instituto em processo de reforma, propostas de programas que haviam desenvolvido juntos, mensagens que terminavam com saudades ou queria que você tivesse aqui para ver isso pessoalmente. Uma tarde, 2 semanas antes do prazo que Lucas havia dado, Camila recebeu uma ligação inesperada de seu pai em Petrópolis. "Filha, a gente precisa conversar", disse Vicente Silva, sua voz carregada com uma seriedade que fez o estômago de Camila apertar. "O que houve, pai? A mãe tá bem?" "Sua mãe tá bem. É sobre o negócio. E sobre seu casamento." Camila sentiu um calafrio percorrer as costas. "Tô ouvindo." Seu pai suspirou profundamente. "Camila, preciso que você saiba uma coisa. Quando arranjei seu casamento com o Rafael Mendes, eu sabia. Sabia o tipo de homem que ele era. Sabia sobre a reputação dele de ser frio, de ver relacionamentos como transações. E mesmo assim fiz porque estava desesperado. O negócio estava caindo, tínhamos dívidas que eu não podia pagar. E ele ofereceu saldar todas em troca de conexões com nossos fornecedores têxteis e de você." As palavras caíram sobre Camila como pedras. "Pai," sua voz se quebrou. "Eu te vendi, filha. Não tem outra forma de dizer. E vivi com essa culpa cada maldito dia desde seu casamento. Sua mãe não sabe. Ela pensou que era uma boa oportunidade, que você ia ser feliz no Rio com todas as mordomias. Mas eu sabia. E fiz mesmo assim porque fui um covarde." Camila se deixou cair no sofá da biblioteca, as pernas incapazes de sustentá-la. "Por que você está me dizendo isso agora?" "Porque sua mãe comentou que aquele empresário gaúcho, o Lucas, te ofereceu um emprego. E porque vi sua foto naquela revista, vi seu sorriso e percebi que é a primeira vez que te vejo realmente feliz desde que se casou. E pensei que você precisava saber a verdade. Porque se decidir ir embora, se decidir deixar o Rafael, precisa saber que nunca esteve obrigada a ficar por nossa causa. Ele já pagou a dívida. O negócio está estável agora. Sua lealdade comigo e seu senso de dever com a família não devem te prender a um casamento que te faz infeliz." Camila processou a confissão do pai, sentindo múltiplas emoções colidindo dentro dela. Traição, compreensão, libertação, raiva. Mas, acima de tudo, sentia uma clareza estranha emergindo do caos. "Obrigada por me contar", disse finalmente. "Sei o quanto te custou." "Desculpa, minha menina. Desculpa tanto." A voz do pai se quebrou em soluços que tentava conter. "Eu sei, pai, e te perdoo, mas preciso de tempo para processar isso." Quando terminou a ligação, Camila ficou sentada na penumbra da biblioteca enquanto o sol se punha sobre o rio. Toda sua percepção do casamento havia sido construída sobre uma premissa que ela havia aceitado, que estava se sacrificando pela família, que sua infelicidade era o preço da segurança deles. Mas agora sabia que aquela dívida já estava paga, que não havia obrigação que aprendesse além de seus próprios votos e sua própria escolha. Isso mudava tudo. Ou talvez, perturbadoramente, não mudasse nada.
Dona Conceição a encontrou ali uma hora depois, com os olhos vermelhos mais secos, olhando fixamente para o vazio. — O que aconteceu, menina? Perguntou a cozinheira com preocupação maternal. Camila contou tudo. A confissão do pai, a oferta de Lucas, a mudança de Rafael, sua própria confusão paralisante. A mulher mais velha ouviu sem interromper, depois sentou-se ao lado de Camila, pegando sua mão entre as suas calejadas. — Sabe o que é o mais difícil nas decisões importantes? Perguntou Dona Conceição. Que a gente nunca tem todas as respostas, nunca sabe com certeza qual caminho é o certo. Tudo o que podemos fazer é escutar o que o coração diz e ter a coragem de seguir, sabendo que errar também é uma opção válida. — E se meu coração está dividido? Sussurrou Camila. — Então talvez você precise se perguntar não o que te faz mais feliz agora, mas com que decisão você vai conseguir viver daqui a 20 anos. Do que você ia se arrepender de não ter tentado? Que história você quer poder contar para você mesma do futuro? Aquela noite, Camila não dormiu. Sentou-se na varanda do quarto, enrolada num cobertor, olhando as luzes do rio piscando como estrelas terrestres. Tentou imaginar duas versões de seu futuro com a maior honestidade possível. Versão 1. Ficava com Rafael. Dava uma chance real ao casamento. Trabalhavam juntos para construir algo genuíno sobre as fundações quebradas. Talvez funcionasse e descobrissem amor verdadeiro nascido da dor compartilhada e da transformação mútua. Ou talvez ele eventualmente voltasse aos velhos padrões, ou ela nunca conseguisse perdoar completamente a humilhação inicial e ficassem presos num casamento de conveniência disfarçado de algo mais. Versão 2. Aceitava a oferta de Lucas e se mudava para Porto Alegre. Começava de novo numa cidade que não carregava o peso de suas piores memórias. Construía uma carreira significativa, ajudando milhares de mulheres. Talvez, eventualmente, explorasse a conexão com Lucas e descobrisse amor fácil, confortável, livre de complicações. Ou talvez sempre se perguntasse o que teria acontecido se tivesse ficado, se tivesse dado a Rafael aquela segunda chance. Não havia respostas certas. Só escolhas e consequências e a esperança de que pudesse viver com o que decidisse. O amanhecer a encontrou ainda acordada, com uma clareza dolorosa, mas definitiva, se formando em sua mente. Sabia o que tinha que fazer, e o conhecimento a enchia simultaneamente de paz e de terror. Camila tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Antes de escolher entre Rafael e Lucas, entre o Rio e Porto Alegre, entre o passado quebrado e o futuro promissor, precisava de uma coisa: entender completamente o homem por trás dos muros, não só suas palavras, mas sua história viva. — Quero que você me leve para Bangu, disse a Rafael durante o café da manhã, uma semana antes que expirasse o prazo de Lucas. Rafael, que estava bebendo seu café expresso, parou no meio do gole. — O quê? Você disse que mantém a casa onde cresceu. Quero ver. Quero entender de onde você vem, quem você era antes de virar esse magnata impenetrável. Se vou tomar essa decisão, preciso te conhecer completamente. Foi um pedido que desarmou completamente Rafael. Ver vulnerabilidade em seus olhos, aquele pânico de ser verdadeiramente conhecido, quase fez Camila se retratar. Quase. — Camila, não tem nada para ver lá. É só uma casa velha num bairro que... É sua história, interrompeu ela suavemente. E sua história importa. Não só as partes brilhantes que você mostra para o mundo, mas tudo. As origens, a dor, o menino que você foi. Se você realmente quer que eu fique, se isso realmente vai funcionar de alguma forma, preciso ver tudo isso. Rafael fechou os olhos, lutando consigo mesmo. Finalmente assentiu. Tá bom. A gente vai esse fim de semana. A viagem do Rio para o subúrbio foi silenciosa, tensa com antecipação. Camila olhava a paisagem carioca desfilar pela janela do carro. Favelas nas encostas, prédios de apartamentos, ruas movimentadas. Rafael dirigia, mas ela notava como seus dedos apertavam o volante com frequência, como seu olhar se perdia sem foco real. Bangu os recebeu com seu característico ambiente de bairro popular. As ruas estreitas, as fachadas precisando de pintura, as vendas de bairro onde todos se conheciam.
era um mundo completamente diferente do luxo do Leblon ou das avenidas elegantes do centro do Rio. Rafael parou o carro em frente a uma casa modesta de 2 andares, com paredes de tijolo aparente e janelas com grades verdes desbotadas. "É aqui", disse, sua voz mal audível. Saíram do carro, e Camila pôde sentir a tensão irradiando de Rafael em ondas palpáveis. Uma mulher mais velha com avental florido saiu da casa vizinha, seu rosto se iluminando ao reconhecê-lo. "Rafa, quanto tempo!" exclamou Dona Lourdes, aproximando-se com braços abertos. E Camila presenciou algo extraordinário. Rafael relaxou, inclinou-se para o abraço da mulher e, por um momento, foi só um homem visitando uma velha amiga, não o magnata frio que o mundo conhecia. "Dona Lourdes", cumprimentou com afeto genuíno. "Essa é a Camila, minha esposa." "Finalmente!" A mulher pegou as mãos de Camila. "Ouvi tanto desse menino quando era pequeno. Era uma peste, sempre se metendo em confusão, mas com um coração tão grande." Camila olhou para Rafael arqueando uma sobrancelha com diversão e viu cor subir as bochechas dele. Era a primeira vez que o via envergonhado e foi encantador de uma maneira completamente inesperada. Entraram na casa e Camila sentiu como se estivesse atravessando um portal para o passado. Os móveis eram velhos, mas cuidados, cobertos com capas para protegê-los da poeira. Fotos emolduradas cobriam cada superfície disponível. Um menino com olhos escuros enormes e sorriso sapeca. Uma mulher jovem e bonita com esse mesmo menino no colo. Momentos congelados de uma felicidade que havia sido tão temporária. "Essa era minha mãe." Rafael pegou uma foto, sua voz tremendo ligeiramente. "Isabel Mendes. Ela tinha 23 anos nessa foto. Eu tinha 5. Tínhamos ido para o Quinta da Boa Vista. Era meu aniversário. Camila estudou a fotografia. A mulher tinha os mesmos olhos escuros de Rafael, mas onde os dele eram guardados, os dela estavam cheios de uma alegria que parecia quase maníaca, agora que Camila sabia o final da história. "Ela era linda", disse Camila suavemente. "Era tudo para mim", respondeu Rafael, recolocando a foto com cuidado. E aí, simplesmente, foi embora, como se eu não tivesse sido suficiente para ela ficar. Caminharam pela casa pequena, a cozinha onde Rafael havia aprendido matemática numa mesa de fórmica desgastada, o quartinho minúsculo que havia dividido com o primo quando veio morar com a tia. O quintal dos fundos onde havia brincado sozinho por horas, construindo mundos imaginários onde ele era poderoso e invencível. "Sabe o que é o pior?", disse Rafael de pé no centro do pequeno quintal, olhando para uma mangueira que havia crescido selvagem. "Não é só que ela foi embora. É que nunca soube por quê. O bilhete que ela deixou dizia que sentia muito, que não aguentava mais. Mas não aguentava o quê? Ser mãe? Viver na pobreza? Me amar? Nunca tive respostas. E passei cada dia desde então tentando ser valioso o suficiente, forte o suficiente, bem-sucedido o suficiente para que ninguém mais pudesse me deixar." Camila se aproximou dele, colocando uma mão em seu braço. "Mas isso é impossível, Rafael. Ninguém pode forçar outros a ficar controlando tudo. O amor de verdade exige risco, exige vulnerabilidade, exige a possibilidade de ser machucado." "Eu sei", admitiu ele, virando-se para olhá-la e seus olhos estavam úmidos. "E por isso te afastei. Porque desde o momento que te conheci, soube que você poderia me machucar. Não do jeito óbvio, não com crueldade ou manipulação, mas simplesmente importando para mim. E isso me apavorou mais que qualquer coisa que enfrentei no mundo dos negócios. Era a verdade mais crua, mais honesta que ele havia dado. E Camila sentiu algo fundamental mudar em sua percepção dele. Não desculpava, não apagava os meses de dor, mas humanizava de uma maneira que tornava impossível vê-lo só como o vilão de sua história. Passaram o resto do dia em Bangu. Caminharam pelas ruas onde Rafael havia brincado de criança. Comeram num boteco onde ele costumava ir com a tia, onde Dona Lourdes ainda servia a melhor feijoada. Visitaram a pequena praça, onde havia passado horas lendo livros da biblioteca, perdido em mundos que eram mais gentis que o dele.
E Camila viu uma versão de Rafael que nunca havia conhecido. Relaxado, rindo com os velhos vizinhos que o lembravam, com nostalgia nos olhos ao recontar histórias da infância. Viu o menino que havia sido, o adolescente que havia trabalhado em 2 empregos enquanto estudava, o jovem que havia construído seu primeiro negócio com só 20 anos e uma determinação feroz de nunca mais ser pobre ou vulnerável. No fim do dia, de volta na casinha, sentados no sofá desgastado que cheirava a naftalina e lembranças, Camila pegou a mão de Rafael. Obrigada por me mostrar isso, por me deixar ver quem você é de verdade. Rafael entrelaçou os dedos com os dela. O gesto surpreendentemente íntimo, depois de meses de distância forçada. Não sei se muda alguma coisa, disse com honestidade dolorosa. Não sei se entender minha dor compensa a que te causei. Também não sei, admitiu Camila. Mas me ajuda a ver que você não foi cruel porque é inerente à sua natureza, mas porque estava se protegendo de algo que te quebrou quando era jovem demais para entender. Isso não faz doer menos, mas faz ser diferente. Mais complexo. Você ainda vai embora? Perguntou, e a vulnerabilidade em sua voz era absoluta. Camila não respondeu imediatamente. Olhou ao redor daquela sala que continha tantos fantasmas e tanta história. Sentiu o peso da mão de Rafael na sua. Pensou em Lucas esperando no sul com sua oferta de novo começo. Ainda não sei, disse finalmente. Mas agora pelo menos tenho toda a informação que preciso para decidir. Era suficiente por enquanto. Ou pelo menos, era tudo que qualquer um deles conseguia lhe dar naquele momento. Faltavam 3 dias para o prazo de Lucas, quando Camila finalmente soube com certeza o que ia fazer. A clareza chegou não num momento dramático de revelação, mas na tranquilidade de uma tarde comum. Estava no ateliê de Rosa, a designer de 50 anos que havia perdido o emprego na fábrica têxtil. A mulher estava mostrando sua primeira coleção completa. 20 peças de roupa sustentável que haviam sido aceitas numa boutique prestigiada de Ipanema. As peças penduravam de cabides, cada uma com a etiqueta Rosa Vidal, moda consciente. Nada disso existiria sem você, disse Rosa, seus olhos brilhando com lágrimas de alegria. Você me deu coragem para acreditar que não era tarde demais para começar de novo. E Camila percebeu. Essas mulheres, essas 5 vidas que havia tocado diretamente e as dezenas mais que haviam sido impactadas indiretamente através delas, eram seu legado. Mas não podiam ser sua prisão. O amor que sentia por elas, o orgulho pelo que haviam conquistado juntas, não podia ser a razão para ficar num casamento que ainda não sabia se poderia funcionar. Aquela noite, pediu a Rafael que se encontrasse com ela no jardim da mansão do Leblon. Era fim de maio, e o ar estava carregado com aroma de jasmim e rosas, que floresciam nos canteiros cuidadosamente mantidos. O sol se punha sobre o rio, pintando o céu de cores que pareciam intensas demais para ser reais. Rafael a encontrou sentada num banco de pedra junto à fonte central, com um envelope nas mãos. Seu coração afundou ao ver o envelope, temendo que fosse uma carta de despedida. Senta, disse Camila, e sua voz era calma, decidida. Ele obedeceu, mantendo uma distância respeitosa, mas olhando para ela com uma intensidade que ela sentiu fisicamente. Tomei uma decisão, começou Camila, girando o envelope entre as mãos. E preciso que você ouça tudo antes de responder ou reagir. Consegue fazer isso? Rafael assentiu, sua mandíbula tensa. Liguei pro Lucas hoje de manhã, continuou, e viu Rafael encolher como se tivesse sido golpeado. Agradeci pela oferta incrível, por acreditar em mim quando eu mesma duvidava, por me mostrar que mereço respeito e admiração. Disse que ele é um homem extraordinário e que alguma mulher sortuda vai ver isso um dia. E Rafael mal conseguia respirar. E recusei a oferta. O silêncio que seguiu foi absoluto. Até os pássaros no jardim pareciam ter parado de cantar. Rafael a olhava com uma mistura de esperança e confusão que teria sido cômica em outras circunstâncias. Mas Camila ergueu uma mão parando-o antes que pudesse falar. Não tô ficando porque te perdoei completamente. Não tô ficando porque acho que tudo vai ser fácil daqui para frente. Não tô ficando por obrigação com minha família ou pelas aparências sociais. Então por quê?
sussurrou Rafael. Camila finalmente o olhou diretamente e seus olhos verdes estavam claros e sem lágrimas. Tô ficando porque vi aquele menino em Bangu. Vi a dor dele, o medo dele, a determinação feroz de nunca mais ser vulnerável. E percebi que se eu fosse embora agora, estaria confirmando tudo o que ele temia, que as pessoas que você ama eventualmente vão embora, que o amor sempre é temporário, que fechar seu coração é a única forma de sobreviver. Fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Tô ficando porque acredito que nós dois merecemos a oportunidade de descobrir se conseguimos construir algo real dos fragmentos quebrados. Mas, Rafael, tô ficando nos meus termos. Entregou o envelope. Ele abriu com mãos tremendo e encontrou um documento, redigido por um advogado, com termos claros e específicos. É um acordo, explicou Camila. Um compromisso das duas partes. Eu me comprometo a dar uma chance real a esse casamento, a trabalhar contigo para construir algo genuíno, a não fugir quando as coisas ficarem difíceis, mas você se compromete com terapia, individual e de casal. Se compromete a trabalhar ativamente em quebrar os padrões que destruíram nossos primeiros meses juntos. Se compromete com comunicação honesta, vulnerabilidade contínua, a me tratar como parceira igual, não como posse. Rafael leu o documento, cada palavra, cada cláusula. Havia estipulações sobre tomada de decisões conjunta, sobre respeito mútuo, sobre comunicação aberta. Havia um cronograma de avaliação. A cada 3 meses sentariam e honestamente avaliariam se o casamento estava funcionando para os dois. E havia uma cláusula final que o atingiu como um soco no estômago. Se depois de 1 ano de esforço genuíno de ambas as partes, o casamento ainda não for saudável ou satisfatório, ambas as partes concordam em se separar amigavelmente, sem culpa nem ressentimento, reconhecendo que alguns danos são irreparáveis. É 1 ano de teste, disse Camila quando ele terminou de ler. 1 ano onde os dois nos esforçamos completamente, onde somos honestos sobre nossos sentimentos, onde construímos algo novo em vez de tentar ressuscitar o que nunca realmente existiu. E no fim desse ano, se não funcionar, a gente se deixa ir sem amargura. Porque, Rafael, não vou ficar num casamento infeliz só porque já investi tempo nele. A vida é curta demais e nós dois merecemos mais que isso. Rafael olhou o documento por um longo tempo, processando o que ela estava oferecendo. Não era a reconciliação incondicional que parte dele havia esperado secretamente. Era algo mais complexo, mais maduro, mais honesto. Uma oportunidade genuína com expectativas claras e uma saída se não funcionasse. E se no fim do ano funcionar? Perguntou sua voz rouca. E se a gente descobrir que realmente pode ser feliz junto? Camila sorriu. E foi o primeiro sorriso genuíno que havia direcionado a ele em meses. Aí teremos uma vida inteira pela frente, mas não vamos nos adiantar. Primeiro vamos sobreviver o ano, aprender quem somos de verdade um para o outro quando não estamos operando da dor ou do medo. Rafael pôs o documento sobre o banco entre eles, depois fez algo que surpreendeu Camila. Ajoelhou-se diante dela, pegando suas mãos. Camila, não te mereço. Provavelmente nunca mereci. Mas se você está disposta a me dar essa chance, juro por tudo que sou que vou agarrá-la. Não só vou assinar esse acordo, vou viver ele, todo dia, todo momento. Vou ser o homem que deveria ter sido desde o começo. Não preciso de promessas, disse Camila suavemente, liberando uma mão para tocar o rosto dele. Preciso de ações, consistentemente, dia após dia. Só isso. Você vai ter, prometeu ele, e havia tanta determinação em seus olhos que Camila quase acreditou completamente. Levantaram-se e Rafael a puxou para um abraço. Foi o primeiro abraço real que compartilhavam, e Camila sentiu seu corpo se tensionar inicialmente antes de relaxar contra ele. Cheirava a colônia cara misturada com algo mais humano, mais ele. Sentiu o coração dele batendo contra o rosto dela, rápido e assustado. Obrigado, sussurrou ele contra o cabelo dela. Obrigado por ficar, por me dar essa chance, por acreditar que posso ser melhor. Não faz por mim, respondeu ela. Faz por aquele menino de 8 anos em Bangu. Faz por você. Porque você merece ser feliz tanto quanto eu.
E naquele jardim, enquanto as estrelas começavam a aparecer sobre o rio e o jasmim perfumava o ar noturno, duas pessoas quebradas começaram o lento, doloroso, lindo processo de se reconstruir juntos. Os meses seguintes foram os mais difíceis e os mais transformadores que Camila e Rafael haviam experimentado. Não foi o conto de fadas de reconciliação que algumas pessoas esperavam. Foi trabalho duro, conversas desconfortáveis, retrocessos frustrantes e pequenas vitórias celebradas com cuidado. A terapia começou na semana seguinte. Rafael resistiu no início, sua armadura profissional se erguendo automaticamente diante do psicólogo que Camila havia selecionado, Dr. Marcos Aguiar, um homem de 60 anos com paciência infinita e habilidade para ver através das defesas mais elaboradas. Sr. Mendes pode enganar o mundo empresarial com sua máscara de controle absoluto, disse Dr. Marcos na segunda sessão. Mas aqui comigo, essa máscara só atrasa sua cura. E, francamente, não temos tempo a perder em performances. Foi a confrontação direta que Rafael precisava. Começou a se abrir, devagar, dolorosamente. Falou sobre a mãe mais do que havia falado em 27 anos. Chorou em sessões que o deixavam exausto, mas mais leve. Começou a identificar os padrões. Como confundia controle com segurança. Como usava o trabalho como escudo contra a intimidade. Como seu medo de abandono se manifestava como rejeição preventiva. Camila também fez seu próprio trabalho, nas sessões individuais com a doutora. Helena Costa explorou seus próprios padrões, como havia confundido sacrifício com amor, como sua necessidade de agradar outros havia corroído seu senso de si mesma, como precisava aprender a estabelecer limites sem se sentir culpada. As sessões de casal eram as mais intensas. Aprenderam a se comunicar sem atacar, a expressar necessidades sem culpar, a ouvir para entender em vez de ouvir para responder. Quando você disse aquelas palavras na nossa noite de núpcias, disse Camila numa sessão 3 meses depois da decisão de ficar, não só feriu meus sentimentos, destruiu algo fundamental sobre como eu me via. Me fez sentir invisível, sem valor, como se não fosse completamente humana. Rafael, que agora conseguia ouvir essas coisas sem se encolher defensivamente, assentiu. E quando você me olha com aquela desconfiança nos olhos, respondeu. Mesmo agora, quando estou tentando tão duro fazer certo, me lembra que nunca vou poder apagar aquele dano inicial, que sempre vou estar pagando pela pessoa que fui naquele quarto de hotel. Não se trata de apagar, interveio o Dr. Marcos. Se trata de integrar. Aquela noite aconteceu. O dano é real, mas não precisa definir todos os momentos futuros de vocês. Podem reconhecê-lo, aprender com ele e construir algo novo ao lado dele. E foi isso que tentaram fazer. As mudanças foram pequenas no início. Rafael começou a chegar em casa para jantar, realmente presente em vez de olhando o celular. Perguntava sobre o dia de Camila com interesse genuíno, lembrava detalhes sobre as mulheres com quem ela trabalhava. Cozinhavam juntos aos domingos, atividade que inicialmente foi desajeitada, mas que gradualmente se tornou um dos rituais favoritos deles. Camila começou a incluir Rafael em seu mundo. Convidou-o para conhecer Amanda, Rosa, Luana, Patrícia e a jovem Sofia. Ele foi à inauguração da loja de temperos de Amanda, provando chás exóticos e conversando com os clientes com um calor que Camila nunca havia visto nele. Investiu discretamente no negócio de Rosa, quando ela precisava de capital para expandir, mas fez através de Camila, respeitando o papel dela como mentora. Houve retrocessos, brigas onde velhos padrões emergiam. Noites onde um deles dormia no sofá, porque as feridas haviam se reaberto. Momentos onde Camila contemplava ligar para Lucas, onde Rafael considerava se enterrar no trabalho e esquecer todo o esforço. Mas sempre voltavam ao acordo, à terapia, à conversa honesta sobre o que estavam sentindo. E devagar, como gelo derretendo sob o sol de verão, algo começou a mudar. Camila se viu rindo das piadas bobas de Rafael, descobrindo que ele tinha um senso de humor seco que havia mantido escondido. Rafael se viu procurando desculpas para tocar a mão de Camila,
para estar perto dela, não por possessividade, mas por um desejo genuíno de conexão. 6 meses depois da decisão dela, durante um jantar num pequeno restaurante em Santa Teresa, Rafael olhou para ela através da mesa iluminada por velas. Eu te amo, disse simplesmente, sem dramática nem qualificações. Camila piscou, surpresa. Não haviam usado essas palavras. Haviam evitado cuidadosamente as declarações grandiosas em favor das ações consistentes. Sei que é cedo, continuou ele, e sei que talvez você não esteja lá ainda. Mas percebi isso hoje, quando te vi ajudando aquela nova empreendedora no seu café favorito. A forma como você realmente escuta, como faz as pessoas se sentirem vistas. Percebi que me apaixonei por quem você é quando não está tentando sobreviver à minha crueldade. E precisava dizer sem expectativas, só como um fato. Camila sentiu lágrimas picando os olhos, não de tristeza, mas de algo mais complicado. Esperança misturada com medo, alegria tingida com cautela. Não sei se te amo ainda, respondeu com a honestidade brutal que haviam aprendido a valorizar. Mas sei que estou me apaixonando por quem você está escolhendo ser. E isso é alguma coisa. Rafael sorriu genuinamente, amplamente. É mais que alguma coisa, Camila. É tudo. No mês seguinte, Rafael fez algo inesperado. Vendeu a mansão do Leblon. Aquele lugar nunca foi nosso, explicou. Foi meu, cheio das minhas escolhas e da minha necessidade de impressionar pessoas que não importam. Quero que a gente encontre um lugar juntos. Não tão ostensivo, mas nosso. Encontraram um apartamento em Santa Teresa, um loft num prédio histórico reformado com tetos altos, vigas de madeira expostas e janelas que davam para as ruas arborizadas do bairro mais charmoso do Rio. Tinha metade do espaço da mansão, mas o dobro do caráter. Decoraram juntos, discutindo sobre cada escolha, comprometendo, criando algo que refletia os dois. Camila converteu um dos quartos em escritório, onde continuou o trabalho com empreendedoras, mas agora também começou a escrever, documentando as histórias das mulheres que havia ajudado. Rafael transformou outro quarto em estúdio, mas também mantinha horários de trabalho mais razoáveis, descobrindo que a vida existia fora das planilhas. Visitaram Bangu juntos várias vezes mais. Camila chegou a conhecer Dona Lourdes, ouvindo histórias do pequeno Rafael que o faziam corar. Convidaram a tia Dolores para o Rio e Rafael finalmente teve conversas pendentes sobre a infância, perdoando a mulher que havia feito o melhor que pôde com recursos limitados. Camila também levou Rafael para Petrópolis, apresentando-o apropriadamente aos pais. O pai dela, ainda carregando a culpa da confissão, mal conseguia olhar Rafael nos olhos. Mas durante o jantar, Rafael pegou a mão do homem mais velho. Senhor Silva, sei o que o senhor fez. E sei por que fez. E embora as circunstâncias que nos uniram tenham sido imperfeitas, levaram a eu conhecer a Camila. E isso, eventualmente, me levou a me tornar um homem melhor. Então te perdoo. E mais que isso, te entendo. Foi o momento de graça que a família precisava, e os olhos de Camila se encheram de lágrimas ao testemunhar os 2 homens mais importantes da vida dela encontrando paz. À medida que se aproximava o fim do ano de teste, os 2 perceberam algo. Já não estavam contando os dias. A data limite que havia parecido tão importante, tão definitiva, tinha se tornado irrelevante. Haviam construído algo real, algo imperfeito, mas genuíno. Na última sessão de terapia antes do aniversário do acordo, Dr. Marcos os observou com algo que poderia ter sido orgulho. Sabem o que é mais extraordinário na história de vocês? Perguntou. Não é que se apaixonaram. Paixão é fácil, química, inevitável para muitas pessoas. O extraordinário é que escolheram o amor. Dia após dia, momento após momento, quando teria sido mais fácil desistir. Esse tipo de amor, o amor escolhido conscientemente, é o tipo que dura. 1 ano e 2 dias depois de Camila ter recusado a oferta de Lucas e decidido ficar, ela e Rafael se encontraram de novo no Hotel Copacabana Palace. Não na suíte presidencial, onde tudo havia começado tão dolorosamente, mas num quarto mais modesto, mais íntimo, com janelas que davam para um pequeno jardim interno. Era a ideia de Camila.
confrontar o lugar da maior dor dela, reescrever a memória com algo melhor. Você tem certeza disso? Havia perguntado Rafael quando ela sugeriu a ideia. Aquele lugar tem tantas lembranças terríveis. Exatamente por isso, respondeu ela. Porque quero criar novas lembranças aqui, melhores. Quero que, quando eu pensar no Copacabana Palace, não lembre só da garota quebrada chorando cercada de pétalas de rosas. Quero lembrar também da mulher forte que voltou com o marido. Não como vítima, mas como parceira igual. Agora, naquele quarto banhado pela luz dourada da tarde carioca, Camila estava em frente ao espelho, se vestindo para um jantar especial. Não usava o vestido de noiva que havia usado um ano atrás, mas algo que havia escolhido. Um vestido simples cor verde esmeralda que realçava os olhos e que havia comprado com o próprio dinheiro, ganho com o próprio trabalho. Rafael entrou do banheiro, pronto, mas parou ao vê-la. Você é linda, disse, não com a obrigação do elogio social, mas com a reverência de alguém que realmente vê o que está olhando. Obrigada. Camila sorriu, girando para ele. Pronto? Tem uma coisa que quero fazer primeiro, disse Rafael, tirando uma pequena caixinha de veludo do bolso. Camila sentiu o coração acelerar, mas Rafael ergueu uma mão, tranquilizando-a. Não é o que você está pensando. Ou bom, não exatamente. Abriu a caixa, revelando 2 anéis. Um era a aliança original que havia dado no casamento, cara e ostensiva e completamente impessoal. O outro era diferente. Um design simples de prata com uma pequena esmeralda engastada, claramente vintage, com história gravada em cada arranhão. Esse era o anel da minha mãe, explicou Rafael, a voz carregada de emoção. A única coisa que sobrou quando ela foi embora. Minha tia guardou para mim todos esses anos. E pensei que se você aceitar, gostaria que usasse. Não para substituir nossos votos originais, que foram feitos sob circunstâncias que nós dois sabemos que eram problemáticas, mas como símbolo de algo novo, dos votos que estamos escolhendo fazer agora, livremente, completamente. Camila tocou o anel com dedos trêmulos. Era tão diferente do anel ostensivo de diamantes que havia recebido no casamento, e isso o tornava infinitamente mais precioso. Você tem certeza? Perguntou. Esse é sua conexão com ela. É importante. Você é importante, corrigiu Rafael. E ela teria querido que tivesse alguém que entendesse como amar apesar do medo. Alguém corajosa o suficiente para ficar, quando fugir, teria sido mais fácil. Camila estendeu a mão, e Rafael deslizou o anel vintage no dedo dela. Encaixou perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. Depois, surpreendendo-o, Camila pegou a aliança original, a cara e ostensiva. Use essa, disse, deslizando no dedo dele. Como lembrança de onde começamos e o quão longe chegamos. Porque naquela noite na suíte presidencial, quando você me humilhou, plantou as sementes da sua própria transformação. Me obrigou a encontrar minha força, e essa força, eventualmente, te obrigou a encontrar sua humanidade. Olharam um para o outro, ambos usando alianças agora, mas essas carregando significados completamente diferentes das originais. Camila, disse Rafael pegando as mãos dela. Sei que já somos casados legalmente. Sei que passamos o último ano reconstruindo o que eu destruí. Mas quero te perguntar uma coisa, e preciso que responda com completa honestidade. Sempre, prometeu ela. Você casaria comigo de novo? Não por obrigação, não pela sua família, não porque já assinamos papéis há 1 ano, mas porque genuinamente quer construir uma vida comigo. Porque me ama, ou pelo menos está caminhando para me amar. Porque acredita que podemos ser felizes juntos. Camila sentiu lágrimas correrem pelas bochechas, mas dessa vez eram lágrimas de alegria pura. Sim, disse sem hesitação. Sim, casaria com você. Dessa vez sabendo exatamente quem você é, incluindo suas feridas e seus medos. Dessa vez te escolhendo não apesar da sua imperfeição, mas abraçando ela completamente. Porque, Rafael, em algum ponto desse ano, sem perceber exatamente quando aconteceu, me apaixonei por você. Pelo homem de verdade, não pela fantasia que havia construído antes do nosso casamento. Se beijaram então,
Não o primeiro beijo, mas o primeiro que se sentia completamente autêntico, não carregado com o peso do passado ou o medo do futuro. Só presente, só eles, só esse momento de escolha mútua. O jantar que seguiu foi no mesmo restaurante do hotel, onde havia sido o banquete de casamento, mas dessa vez só os dois, sentados numa mesa junto à janela, enquanto as luzes do rio cintilavam lá fora. "Sabe o que o Lucas me disse quando liguei?" perguntou Camila entre pratos de camarão e risoto. "Disse que podia ver na minha voz que tinha tomado a decisão certa. Que quando alguém fala da pessoa com quem decidiu ficar com aquela mistura de terror e esperança, é porque tem algo real ali. Me desejou felicidade genuinamente, sem amargura. Ele é um cara bom", admitiu Rafael. "E parte de mim ainda se pergunta se você não teria sido mais feliz com ele, se ele não teria te dado a vida fácil que você merece. Mas essa é a questão." Camila pegou a mão dele através da mesa. "Não quero fácil, quero real, quero significativo. E sim, nossa história começou da pior forma possível, mas também nos forçou a nos tornar versões de nós mesmos que nunca teríamos descoberto de outra forma. Você me obrigou a encontrar minha força, minha voz, meu valor independente. E eu te obriguei a confrontar seus demônios, a ser vulnerável, a arriscar seu coração. Parece que você está agradecendo por eu ter te humilhado", observou Rafael com um sorriso irônico. "De jeito nenhum", riu Camila. "Se tivesse alguma forma de ter chegado aqui sem aquela dor, preferiria 1000 vezes. Mas já que não posso mudar o passado, escolho encontrar significado nele. Escolho ver como nos transformou, em vez de só como nos machucou." Depois do jantar, caminharam pelas ruas do Rio de mãos dadas. A cidade noturna fervilhava de vida, casais jovens indo para os bares, famílias curtindo sorvetes tardios, músicos de rua tocando samba nas praças. "Você já se arrependeu?" perguntou Rafael enquanto caminhavam pela orla de Copacabana. "De ter ficado? De ter me dado essa chance?" Camila parou, obrigando-o a olhá-la diretamente. "Tem dias difíceis", admitiu. "Dias onde velhos padrões aparecem, e temos que trabalhar conscientemente para não cair neles. Dias onde lembro daquela primeira noite e dói como se fosse ontem. Mas, Rafael, no balanço geral, não me arrependo. Porque essa versão da gente, a que trabalhamos tão duro para criar, vale toda a dor que levou para chegar aqui." De volta no quarto do hotel, finalmente confrontaram o último fantasma, a intimidade física. Haviam sido lentos com esse aspecto, respeitando o trauma daquela primeira noite, construindo gradualmente confiança. Mas agora, 1 ano depois, no mesmo hotel onde tudo havia começado tão terrivelmente, escolheram reescrever aquela história também. Foi diferente em todas as formas importantes. Devagar onde havia sido apressado, gentil onde havia sido indiferente, conectado onde havia sido desapegado. Rafael tratava Camila não como obrigação ou transação, mas como algo precioso. E Camila, por sua vez, se permitia ser vulnerável com ele de formas que havia acreditado impossíveis. "Eu te amo", sussurrou Rafael depois, abraçando-a na escuridão do quarto. "Te amo com uma profundidade que não sabia que era capaz de sentir." "Também te amo", respondeu Camila, e dessa vez as palavras fluíam fácil, sem medo nem reserva. "Amo o homem que você escolheu se tornar. Amo como luta todo dia contra os instintos de se fechar. Amo sua coragem de ser vulnerável. Amo que você me vê, realmente me vê, como uma pessoa completa." Ficaram acordados até tarde, falando sobre os sonhos para o futuro. Camila compartilhou o desejo de eventualmente escrever um livro sobre as mulheres que havia ajudado, de expandir o trabalho numa escala maior. Rafael compartilhou o plano de reestruturar a empresa para focar mais em desenvolvimento sustentável, de usar seu sucesso financeiro para criar impacto social positivo. "E filhos?" perguntou Rafael tentativamente. "É algo que você ainda quer?" Camila sorriu na escuridão. "Um dia. Mas primeiro vamos terminar de nos curar. Uma criança merece pais que estejam inteiros, não ainda remendando as rachaduras." "Sábia como sempre", disse Rafael, beijando a testa dela. Ao amanhecer, acordaram abraçados e, pela primeira vez desde a noite de núpcias original,
o Copacabana Palace abrigou lembranças lindas em vez de dolorosas. Meses passaram. O trabalho de Camila floresceu e eventualmente aceitou uma posição no conselho diretor da Fundação Alba, não como voluntária, mas como líder reconhecida em empreendedorismo social feminino. Rafael transformou a empresa, implementando políticas de responsabilidade social que se tornaram modelo para outras corporações cariocas. Compraram uma casinha na praia, em Búzios, onde passavam os fins de semana. Ali, longe da agitação do rio, cozinhavam juntos, caminhavam pela praia ao entardecer. Simplesmente existiam sem as pressões do mundo empresarial. 3 anos depois daquela fatídica noite de núpcias, Camila descobriu que estava grávida. Deu a notícia a Rafael num domingo de manhã na casa de Búzios, enquanto tomavam café na varanda com vista para o mar. Ele chorou, não de tristeza, mas de uma alegria avassaladora misturada com terror. E se eu for como ela? Perguntou a velha ferida nunca completamente fechada. E se eu abandonar nosso filho? Camila pegou o rosto dele entre as mãos. Você não vai, porque você não é ela. Conhece aquela dor e vai fazer tudo para garantir que nosso filho nunca a sinta. E eu vou estar aqui cada passo do caminho, lembrando você que é suficiente, que é amado, que não está sozinho. A filha deles, Isabel Helena, nomeada pela mãe de Rafael e pela terapeuta que os ajudou a se curar, nasceu numa tarde de primavera. E quando Rafael a segurou pela primeira vez, algo final se assentou em sua alma. As feridas da infância não desapareceram, mas não definiam mais cada aspecto da vida dele. Camila observava o marido com a filha, vendo a gentileza nas mãos dele, o espanto no rosto dele, e sabia que haviam feito a coisa certa ao ficar, ao lutar, ao se escolher dia após dia. Porque o amor, descobriram, não era o sentimento grandioso e avassalador que os filmes prometem. Era a escolha diária de aparecer, de ser vulnerável, de trabalhar conscientemente em construir algo lindo de fragmentos quebrados. Era a vontade de ver a outra pessoa completamente, incluindo as sombras, e amar de qualquer jeito. Era a coragem de ficar quando ir embora teria sido mais fácil. E enquanto Camila segurava Isabel, com Rafael sentado ao lado dela, no sofá do apartamento em Santa Teresa, as luzes do rio piscando lá fora como promessas de dias futuros, soube com certeza absoluta. Cada lágrima havia valido a pena. Cada conversa difícil havia sido necessária. Cada momento de dúvida havia sido parte do caminho até esse momento de completa, imperfeita, linda felicidade. Às vezes, o maior ato de amor não é ficar apesar da dor, mas transformar a dor na fundação de algo mais forte. Às vezes, os começos mais quebrados levam aos finais mais lindos. E às vezes, a humilhação que pensamos que nos destruiria é exatamente o que precisávamos para descobrir nossa verdadeira força e o amor que estava destinado a ser nosso o tempo todo. Anos depois, quando Isabel fosse velha o suficiente para entender, Camila e Rafael contariam a história. Não a versão sanitizada, mas a verdade. Como haviam começado no lugar mais escuro, como haviam lutado por cada centímetro de terreno, como haviam escolhido o amor quando o ódio teria sido mais fácil. E ensinariam a ela a lição mais importante que haviam aprendido, que não somos definidos pelos nossos piores momentos, mas pela vontade de crescer além deles, que o perdão é um processo, não um evento. Que o amor verdadeiro não é a ausência de conflito, mas a determinação de trabalhar através dele. E que, às vezes, as histórias mais lindas nascem dos começos mais dolorosos. Camila olhou seu anel vintage, o que havia pertencido à mãe de Rafael, e sorriu. Em algum lugar esperava. Isabel Mendes sabia que o filho havia encontrado o caminho de volta à humanidade, que havia quebrado o ciclo de abandono e medo, que havia aprendido a amar, a ficar, a ser vulnerável. E no silêncio daquela tarde perfeita, com a família completa, Camila finalmente soltou o último fragmento de dor que havia carregado desde aquela noite no Copacabana Palace. Soltou não porque havia desaparecido, mas porque não precisava mais definir a história dela. Porque essa era a história deles agora, não de vítima e vilão, mas de duas pessoas imperfeitas que haviam encontrado a maneira de se amar através
e apesar de tudo. E isso, decidiu, era mais que suficiente. Era tudo.